Olá! Voltamos para o nosso segundo episódio do Expresso de Ideias. Hoje a Dani novamente aqui comigo. Marcinha sentada hoje tá lá. Vem cá, Marcinha, dá oi. Tá no cantinho hoje. Mas estamos aqui para abordar o nosso segundo assunto do Expresso de Ideias. E é claro que a gente ia falar do mês do orgulho, né? Não tinha como. E por isso, eu não tô sozinho, né? Minha amiga, estamos com vários convidados hoje. E a gente fez um pouquinho diferente, Dani, tá? Como sempre, a nossa apresentação, como é a segunda vez, não é minimalista. É um escândalo. Então, por favor, faça isso. Apresenta pra nós, dá oi pra galera e apresenta pra nós o nosso primeiro convidado. Perfeito. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, eu sou a Dani, né? Se a gente tá aqui de novo é porque a gente não foi cancelado, Rafa. Deu certo! Deu certo, é verdade. É um brinde que deu certo. Um eu brinde achei que a que gente deu não ia vir pro certo. segundo. Então aqui, gente, eu sou a Dani Freitas, sou terapeuta, mãe, mulher, né? E mais de 1000 coisas que as pessoas quiserem dizer que eu sou e que me atravessam, tá? Nunca pensei que a gente ia estar aqui, né, falando sobre o orgulho gay. E com o tempo a gente vai entendendo que, independente de ser com a gente, né, isso é algo que impacta a gente diretamente ou não, né? E é sobre o que a gente viveu, silenciou, ignorou e até viu acontecer às vezes com alguém de perto e a gente, mesmo sem saber, a gente não soube nomear, né, o que era. Então hoje eu tenho muito orgulho de receber aqui um amigo, que é um amor da minha vida, ele que é uma pessoa maravilhosa, que é o Rodrigo. Ele é um homem afetivo, pai solo, um profissional incrível e também é daquelas pessoas de energia boa, sabe? Aquela pessoa que quando ela chega, ela muda o ambiente. Ele não vai chorar. Fazer isso com o Libriano. Ele é leve, ele é divertido, ele é profundo e ao mesmo tempo ele é pura serotonina. Né? Ele ama viver e tem muita vida nele. Então, Rodrigo, conta aí como é que tu chegou até Seja aqui. Seja bem-vindo! Que apresentação! Vou fazer que nem a Dani, então. Primeiro, obrigado, né? Obrigado pelo carinho. Eu sou o Rodrigo Medina. Todo mundo me conhece por Medina em todos os lugares que eu trabalho e frequento. Eu não sabia o teu nome, sabia? Rodrigo Medina. Eu achei que era Medina. Todo mundo acha que é Medina. Por isso que eu digo, vem Seguidina, que são os seguidores do Medina, né? Eu sou administrador de empresas, estou consultor de turismo, sempre digo, a minha formação é administração. Sou hoteleiro também, pai, vô e agora noivo. Noivo, nossa. Vai casar, eu vou ser casar. madrinha. Já tem data esse casamento? Mais ou menos, tem um doutorado no meio. Então logo vai casar. Tá rolando. Dani, a nossa segunda convidada, eu pedi pra nada mais e nada menos que a companheira dela fazer a apresentação. Eu chorei na primeira vez, tá? Vou cuidar pra não chorar de novo. Por isso que ela queria vir. Ela é uma mulher que você conhece e simplesmente não esquece. Criativa, vibrante, cheia de vida, dona de um sorriso mais lindo que eu conheço e de uma energia que contagia todo mundo. Tem uma paixão quase poética por café. Eu não sabia disso, tá? E por uma simples caneca, ela passa o dia produzindo suas ideias. Já na cozinha, adora criar pratos e me surpreende cada dia mais. Ela é engraçada, comunicativa, ama estar rodeada de amigos e família. Viajar é a sua forma favorita de colecionar histórias e viver novas experiências. É aquariana e explica muita coisa. Livre, sonhadora, intensa, cheia de ideias, fora da caixinha. A natação é onde ela relaxa. Se desliga de tudo e se conecta com ela mesma. Angélica é uma mistura linda de força e alma leve. Seja bem-vinda, Angélica. Uau. Que linda! Ela tá ali, tá? Ela tá ali. Eu estranhei que queria tanto vir hoje no podcast. Hoje vai ter. Eu mandei pra ela no Instagram. Como vocês são. E disse pra ela que eu queria uma apresentação, não sei o que. Ela foi rápida, maravilhosa. Gente, Obrigado. chocada. Muito obrigado. Obrigada, amor. Achei lindo. Te amo. Já foi lindo, lindo. Então, oi, gente, obrigada pelo convite. É quase uma declaração, assim, já Foi de uma cara, declaração né? de entrada, Já assim. cheguei, na parede, me botou na parede hoje. Me chamo Angélica Genovez, pra quem não me conhece. Sou casada, já casei, já passei dessa fase, Já passou aproveita. essa fase. A gente tá casado 2 anos, né? Olha só, 2 anos. Juntas há 6. Bastante tempo. Não temos filhos ainda, só os filhos pets.
Sou publicitária em torno de 15 anos. Linda. Impressionantemente Hoje linda. eu tenho uma Linda. agência de marketing, que é a G-Create, aqui em Florianópolis. Eu faço toda a parte de direção de criativo, desde campanhas institucionais, comerciais, rede social, que não tem como viver sem, né? E quando eu fui convidada para esse podcast, eu achei incrível, apoio super e tem tudo para dar certo. E vocês estão comemorando o Obrigado. segundo, gente. Eu quero estar aqui no 100, no 1000, Ai, eu quero estar aqui, eu quero estar aqui. Sabe que é Lembra bem daquele difícil, tá? dia? É bem complicado. Mas não é a assim. comunicação é uma coisa complicada. É complicado. Porque eu sempre fui comunicativo. Não acho que estou indo mal, acho que estou indo bem. Mas tem todo um processo, tu chega assim até começar. Parece que depois da segunda frase vai. Mas tu começa assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Não É um sei o date. quê. É um date. Eu acho que eu sou um pouco E um mais date leve que pra pega a date, gente de surpresa, né? Porque a gente vem sem saber o que vai acontecer. viu? Né? Já chegou com uma declaração me botando contra a parede, assim. Eu amei, achei amei, lindo, amei, eu amor. achei bonito. Amei, obrigada. Gente, algumas pessoas sabem que eu nasci em Triunfo, que é uma cidade do interior. E eu não acho que não poderia deixar de começar esse assunto sem falar sobre isso. Quando tu é uma criança afeminada no interior, é diferente. É engraçado, eu já conversei com várias pessoas. Tanto que o meu primeiro amigo gay, eu tive como é que eu vou dizer? Um encontro ou com outra pessoa do mesmo que era gay depois de 20 e poucos anos. Nem imaginava. Nunca. Eu fui, Nem você, não, nem não, ele, eu ou não? não foi de relação. O meu primeiro amigo gay foi depois dos 20 e poucos anos. Então as pessoas que conversavam comigo sobre a minha sexualidade eram pessoas hétero. Foram maravilhosas na minha vida, mas elas não tinham como ter uma comunicação como seria ser Não aquilo. vestiam o teu sapato, né? Não vestia o meu sapato. E eu pensei vários tempos de como essa semana, como fazer esse roteiro, que esse roteiro ficasse leve e que não fosse tão pesado, tá? Porque não tem como não ser pesado. Quando tu é uma criança afeminada no interior, não tem como não ser pesado. Daí aquilo foi passando e eu tentando montar um roteiro sobre isso e tentando que aquilo ficasse leve. E eu fui lembrando de coisas. E a semana toda, hoje é quinta, mas desde o final de semana todo mundo dizia: Rafa, tu tem que assistir o filme do Ney. Rafa, tu tem que assistir o filme do Ney. Rafa, tu tem que assistir o filme do Ney. Assisti. Não vi também. ainda. Em 5 minutos eu tava chorando. Porque pra mim o que mais me impacta do filme dele, não pelo monstro, que eu acho aquele cara um monstro. Eu acho. Quem já foi, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir no show dele. É impressionante. A minha mãe ama. Ele tem 80 e poucos anos. Eu fui no show dele o ano passado, aqui, o ano retrasado, eu acho, ano passado. Ele parece que tem 15. E É um jovem. é um jovem. E quando aquilo começou o filme e falou... Hoje eu vou ter que cuidar pra não chorar. Quando começou o filme e vi o pai maltratando ele, enfim, batendo e dizia muito a frase: seja homem, seja homem. E eu fiquei pensando, poxa, não tem como começar e não ser pesado. E é por isso que a gente queria tocar nesse tema. Porque, enfim, a gente tem que tocar. Eu acredito que a informação, eu acredito que cada vez mais que a gente fale, o preconceito é uma forma... Não dá pra passar o pano sempre. Não. Que é muitos não, né? Não faz muito. Acho que 8, 10 anos, sei lá, gente, ainda se passava muito pano. Hoje em dia, assim, vamos de 8 pra cá, 10 pra cá, eu acho que deu uma aliviada. As redes sociais ajudaram muito. Muito. Porque agora tu tem exemplo, né? Eu não... O que eu vi, né, da minha infância, a gente não tinha referência. Não. A gente Não, não eu tinha não tinha referência, era referência. muito velado. Imagina e ele eu lá não no tinha interior. E ele lá no referência. interior, pior ainda. Eu, como mãe, né, sempre vi, né, que criança, pra mim, não tem orientação sexual. Então, não existe coisa que é uma coisa que começa o filme, né? Não existe coisa de menino e de menina. Pra mim, é brincadeiras, são coisas, né? O meu filho tem referência porque feminina, ele brinca de maquiagem desde sempre. Quando tu é uma criança gay, Ai, brincava de eles já carrinho, te qualquer taxam aquilo, tu entendeu? Sim. Tu já é taxado aquilo. E aí Entendeu? começa a ser colocado Então, numa na verdade, caixinha. tu não tem outra opção também. Entendeu? Depois de muito tempo, tu vê que existe uma opção, sei lá, tu quer ficar com uma menina, tu quer ficar com um menino, mas tu já é taxada como viado, como Desde bichinha, criança. como paquita, e assim vai, esses vários nomes.
Vou começar por ti, Angélica, tá? Diga. Tu acha que um dia o mundo vai acabar o preconceito? Assim, tu acha que existe uma solução para isso? Na verdade, eu acho que é bem complexa a pergunta, porque assim, ó, não é o que eu acho, né? Só. Se eu acredito nisso, né? Talvez seja seja desculpa, isso. se tu acredita nisso. A gente quer que sim, né? Mas talvez, pensando bem na tua pergunta, com a educação que a gente tem hoje, que está mudando, que vamos lá, que eu falei agora há pouco, né? 8, 10 anos para cá. O digital, né? Talvez essa geração, daqui 20, 30, vamos botar lá na frente, 20, 30 no mínimo, né? Se nós tiver 20 Talvez, anos. a gente vai estar bem Esse velhinho mundo. aqui, lembra aquele dia, assim. Mas o meu sonho é ser uma bicha velha, tá? Já vou te dizer isso. Então, talvez a Faça a gente... primeira fase. É muito recente essa mudança nessa geração, né? A gente está pegando a transição dessa geração, essa evolução, né? Eu acredito... Posso dizer agora repensando, estou aqui pensando que eu vou te responder. Mas eu acredito que daqui uns anos, 30, sei lá, no mínimo, essa geração tenha mudado muito a percepção em questão a respeitar, né? É. Não julgar. E também a educação, talvez, de não já te dar uma ordem, né? Porque é mais ou menos te dar uma ordem. Tu tem que brincar de carrinho e a tua irmã tem que brincar de boneca. Né? Como tu falou, já vem essa direção. Talvez ali, né? venha diferente. Talvez, eu Eu acredito acho que já tá sim. vindo. Eu falo isso pelo, Então, tá vindo agora. Pelo que o meu filho Pelos fala. Meu filho nossos tem filhos, 11 né? anos. O Medina tem essa experiência. O Lourenço não tem nenhum tipo de preconceito, porque ele já convive, vê no meio. Ele já me contou de situações das meninas na escola que ele achou meio pesado, mas as meninas falando se eram bi ou não eram. Então, é muito bom ter informação, mas também muitas crianças acabam se influenciando, né? Tipo, de já querer exacerbar isso que ainda não é o momento. Mas ainda isso já ajuda para que se torne normal. Porque na nossa época o problema era isso, era o medo de não ser normal. Isso. Eu vejo isso, né? Isso. Não, e é Tanto que verdade, antigamente total. falavam que era uma doença, né? Bem lá Até atrás. os anos 80, Isso. Gente, patologia, né? não. Não é antigamente. A gente Existe viu existe a cura uma gay, né? série gente? no- Existe a Foi cura agora gay. há pouco. A Agora. gente viu uma série, um pouco tempo atrás, não vou lembrar agora o nome, que a pessoa que era gay, que tem que ser curada. Sim, E tinha lá, Cid, né? Então, assim, é o que ela falou. A gente veio nessa transição e a galera que tá vindo agora, às vezes, é pesado, né? A menina muito nova dizendo se é bi ou se é isso. Não, tudo bem, mas é que é criança também. Só que daqui a pouco vai ser normal, não vai ter essa separação de cor de roupa, gente. Cor de roupa. Agora já não tem. Brinquedo. Hoje Cor de roupa é os super- pais, o pessoal usa camisa rosa antigamente. Meu Deus, vai botar um pai com uma camisa rosa. Que é uma coisa mínima, perto do que a gente tá falando, tá? Sim. Pra gente ter uma Sim, noção. é mínimo. Então, eu acho que é o que ela falou, vai ser normal. Vai ser Talvez normal. seja. Eu, Tomara que sim. eu Então, eu posso ando dizer um que eu pouco acredito. desacreditado de Eu algumas também. coisas. Não, pode ser que Eu tenho receios. Eu tenho receios. Eu te faço a mesma pergunta. A mesma, só vamos mudar um pouquinho, como diz a Angélica. Tu crê nisso? Nessa nova geração que não Muito. passe tanto... Eu vejo agora, É tá? difícil, mas... Eu vejo uma geração anterior à minha, tá? Eu tenho 33 anos, eu tenho um primo que tem 26 ou 27, e ele também é gay. Não sei se a gente prepara, porque parece que a gente dá um escudo pra eles, né? Isso. É engraçado, né? É. Porque a minha geração, na minha cidade, sei lá, eu acho que quando eu me assumi gay, eu acho que tinha 4 gays. O Júlio... Que soubesse. Primeiro gay é Rio Grande do Sul, né? Primeiro gay de Rio Grande do Sul, aqui hoje no podcast. Boa, é verdade. Não, era Triunfo, existia um gay que trabalhava comigo no turismo, que é o Júlio. Sei lá, o Júlio, eu acho que quando eu tinha 20 anos, o Júlio eu acho que tinha seus 70 e poucos. Então, Uau. tipo, Nossa. ele é muito mais do que eu, passou com certeza muito mais. Só que tudo era caricato. Não sei se vocês conseguem me entender. Era visível. Não é que você não é por isso. Eu não tenho problema nenhum de ser visível, não é Não, isso. mas quando fala em caricato, Por esse que tu tinha que ter um personagem. é não uma sei lembrança que eu tenho de criança e que eu tinha que me afastar do caricato, entendeu? Porque eu... Tu tinha medo daquilo. Não, ao contrário, eu tinha curiosidade, só que eu fui condicionado a fugir disso. Tipo, um gay É hétero. isso, né? Total.
Por isso... Os bichos de jurerê são todos assim. Mas por até isso- hoje, eu né? acho que Camisetinha Apollo. eu acho Exato. impressionante. O Zenzo. Ô, Rafa, imagina, eu vou fazer 50 anos. Então, assim, ó, eu sou criança dos anos 70, entendeu? A luta começou em 69. E daí, agora, sábado, eu sofri homofobia. Com eu meu também companheiro dentro de um lugar super famoso em Floripa. Isso que eu tô num lugar de privilégio. Florianópolis, né? Entendeu? Total de privilégio. Total de Eu privilégio. sempre quando eu sofro um preconceito, eu penso, calma, tu tá no privilégio ainda. Total entendeu? privilégio, só que aconteceu na mesma semana 2 vezes. Eu nunca tinha acontecido, porque talvez eu nunca tinha exposto o meu relacionamento, porque eu tava num processo de adoção, né? Então eu tinha muito medo que me tirasse meu filho. Quinta-feira, meu filho sofreu homofobia junto comigo, porque chamaram ele de adotado filho de viado. Duas. E então Pesado. eu digo, eu tenho receios, que nem agora tu falou, eu digo, eu tenho receios. Por mais que eu tenha uma neta de 3 anos, uma filha de 30, e que a gente está num espaço de totalmente aberto e totalmente, como eu disse, a gente está... a gente consegue se locomover em todas as áreas. Eu sofri isso, entendeu? Então eu tenho receio. Tenho O muito acreditar e o medo Mas eu ainda acredito estão que possa juntos, melhorar. né? Mas o bom é que essas pessoas que nem faz do cara logo vai. É. Já tá na idade. Tu sabe que eu vi o filme Domingo, do Ney Mato Grosso. E na segunda, meu filho pediu o celular do meu companheiro para fazer umas fotos nossas, que ele queria fazer alguns registros. E foi emocionante para nós dois, porque tudo é muito novo. Só que ele é de uma geração que ele sabe que se Quantos o pai anos dele ele tá tá? feliz, fez 14. Se o pai dele tá feliz, que foi o que ele agradeceu, meu companheiro, e disse, cara, eu nunca vi meu pai tão feliz. Nossa. Aí Conta já... um pouquinho mais, Medina, sobre essa adoção, sobre como aconteceu isso. Sim. Eu sei que tem várias pessoas que já falam, eu sei que esse é um assunto Tem. bem conhecido teu, Muito. mas eu não conheço. Então, Sim. por isso que eu disse que eu ia fazer a pergunta. Parece que ficou repetitiva, porque todo Não. mundo já conhece É. esse lado da tua história e eu não conheço e Sim. queria muito saber, assim... E é uma história muito bonita. me, É muito me bonito. conta, por favor. Eu fui casado praticamente 12 anos com a mãe do Bruno. E aos 30 anos eu decidi que estava na hora de eu aceitar a minha orientação. E eu amava ela. A gente foi muito feliz, mas eu sabia que faltava alguma coisa. E eu queria ser livre para amar sem me culpar. Sim. Antes que eu cometesse um crime dentro do casamento, ou que eu atraísse, eu acho que é digno, ela não deveria passar por isso nunca. Eu preferia acabar meu casamento. E mesmo assim eu tive um outro relacionamento hétero antes, porque eu não tinha coragem de aceitar. Pela minha família, pela estrutura, por onde eu fui criado, pela maneira que a gente é constituído, né? No Rio Grande do Sul, principalmente. E eu também não morava na capital, era Grande Porto Alegre. Onde era? Então, Viamão. Viamão. É. Então, eu tive que ser muito grande e eu tenho 1,60 m. Então, é muito difícil. É muito difícil. E eu, às vezes, noto que eu tenho que ter 1,90 m todos os dias para enfrentar algumas coisas sozinho. O que aconteceu, para resumir? Em 2007, eu me separei. Eu sou hoteleiro também, né? Eu fiz um tecnólogo em hotelaria, porque eu não me achei na administração. Fui morar em São Paulo trabalhar com hotelaria, porque eu estava solteiro. A mãe da minha filha, que hoje tem 30 anos, ela disse para mim, estou grávida, o que eu faço? Porque ele não quer nem assumir a gravidez e porque ele é casado. E eu disse, cara, então onde é que tu tá com a cabeça? Jamais imaginaria que um dia essa criança ficaria comigo, né? Gente. Ela teve um câncer de útero. E eu amava ele desde que nasceu, porque era irmão da minha filha, que era a coisa mais preciosa da minha vida. E eu cuidei dela, né? Eu e a família dela, mas cuidamos daquele de passa creme para não dar escara, penteia... E ela me olhava e disse assim, tu vai ser o meu amor pro resto da vida. E realmente, eu acho que até hoje, nessa relação, posso dizer, ela foi o grande amor da minha vida. Que lindo. E eu cuidei dela até a partida, até o voo, né? Que ela fez a passagem. E ela me pediu um leito de morte, me arrepio todinho.
ela me pediu como um filme, assim. Ela disse, eu posso ir em paz se tu ficar com meu filho como tu cuidou a nossa filha. Nossa. E tá aí o Bruno. 9 anos de processo. Abdiquei 8 anos de não ter nenhum tipo de relacionamento para não perder ele, porque eu fui bem avisado que eu não poderia colocar a minha orientação sexual na parte de adoção, ou teria que adotar com alguém, né? Sim. Como um companheiro ou uma companheira. E foi muita luta, né? A gente passou por muito psicólogo, por muita conselheira. A gente teve que fazer dinâmica. O Bruno chorava porque ele não queria enfrentar aquilo pequeno, ali. né? Pequeno. Pequeno, né? Hoje eu tenho ele aqui. E eu vou te dizer que ele é o meu companheirão, assim. E agora, segunda, a gente teve esse momento que eu te falei, que ele pediu o telefone do Luciano e disse, eu quero registrar uma... E eu perguntei para ele em casa. E ele disse, porque eu não tenho registro teu da minha mãe. Então, a paternidade, né? Eu sempre aí digo... tu já se tornou um homem de 2,10. Aí já a tua régua já foi lá em 1,97. cima. Subiu lá em Isso, já cima. foi lá Mas em tu cima. sabe que eu tenho uma coisa que eu acho que quem é alto não imagina isso. Principalmente quando tu tem luta, assim. Mas eu aprendi isso com a minha mãe, que era uma baita mulher, que ela dizia assim, ó, tu é do tamanho daquilo que tu vê. E eu sempre vi grande, mesmo que muitas vezes a vida te coloca muito embaixo, assim, né? Só que, cara, baixar um cara de 1,60 é impossível, entendeu? Essa semana eu escrevi na geladeira do café, tentaram me derrubar, mas esqueceram que minha pressão é 6/9. Boa! Então, acho que é a luta diária, cara. E eu digo assim, ó, a minha maior realização é ser pai dos dois e vô da minha netinha. Eu acho que eu falo do tamanho, Pra mas eu fechar não tenho com problema chave com de isso. ouro, vô. Não tenho mesmo. Mas eu digo assim, ó, cara, eu fiz tudo e deu certo, Deu tudo sabe? certo. Tu sabe que a gente, não sei tu, Angélica, vou te perguntar já isso, mas eu conversei com o Felipe, que é um grande amigo meu, sábado passado. E disse pro Felipe que a gente já passa, quando tu tem uma opção sexual que é fora do padrão, que não existe um padrão, mas vou dizer assim, tu tem que estar sempre se provando, tu entendeu? Às vezes eu sou grosso dentro do meu café com alguém, porque eu tenho que estar me provando que é eu que mando ali, porque é o que... Se colocando. Entendeu? E não acontece só comigo. É engraçado, não acontece só comigo. A Márcia, que é mulher... Eu ia falar. passa Pra nós, também os mulher, é as mesmos mesmas preconceitos, tá? Porque ela, às vezes, também tem que levantar e dizer que ela também é dona daquilo ali, porque se entra um homem, toma conta. Não sei se vocês conseguem me Com entender. certeza. E parece que tu fica cansado. Às vezes eu tô exausto de tu ter que tem que mostrar sair que eu sou de si capaz, como pra- qualquer pessoa hétero, vamos dizer assim, tu entendeu? Tu tem que sair um pouco da tua heteropatriarcado. linha pra se impor. Isso Pra mesmo. mostrar respeito. E daí as pessoas acham que tu tá sendo grosso. É. Porque daí elas parecem que estão em cima de ti. E daí já largam um preconceito. aquele viado metido. É porque é aquele- viado. Sabe? Porque é viado, tá se achando. Tá dando piti. Isso, Ah, daí tu tem que só mostrar o tempo inteiro... Sobre respeito, né? Sobre respeito. Tipo, me respeita no lugar que eu tô, É. tu entendeu? Me respeita como homem, porque eu sou homem. Aliás, às vezes muito mais do que um homem hétero. É verdade. E- Eu que sei não assumir um filho que É um pai isso aí hétero mesmo. não quis. É, isso mesmo. Mais Angélica, claro conta um pouquinho da tua trajetória pessoal, profissional, pra galera Em que relação vai a assistir a gente aí, conhecer esse fenômeno maravilhosa, linda. Então, eu sou do interior também. Tu é do interior? Olha Eu jurei só. que tu era daqui. Olha. Ninguém veio Mas com... ela é de Santa Catarina. botar na parede aqui. Eu achei que tu era daqui. Eu de vim pra Floripa. Florianópolis com 3 anos. Ai, tu é Tá, daqui. mas até a adolescência fica visitando família. Sim. Eu sou de Pato Branco. Ah, Paraná. daí, né? Daí. Eu achei que tu Eu era vim daqui, pra acho que por cá. causa do salão da tua mãe, Sim. que eu achei que Aí vocês a eram gente daqui mesmo. a gente veio pra cá, tinha 3 anos, tenho um irmão mais velho, 5 anos mais velho que eu. E a minha mãe, desde quando casou, ela botou na cabeça dela que ela queria crescer em uma cidade, queria morar, crescer profissionalmente, né? A gente veio pra cá pequena, então assim, ainda até lá, adolescência, uns 15, 16, aquela mania, final de semana, pega o carro e vai pro interior, né? Visitar a família. Sim. Então, hoje mora um tio lá, né? O resto já
se espalhou pelo Brasil. Então eu vim pra cá pequena, a minha mãe começou o salão aqui, né? Hoje a gente tem um salão só em shopping há 25 anos. Sim, por isso que eu achei que tu era. E ela, quantos anos? Que bom que ela veio pra cá, né? Sim, só nasceu em Pato Branco, então, praticamente. Eu nasci e frequentava, né? Então, assim, mas a família era muito conhecida lá, então tinha muitas amizades lá, né? Não, mas pra tua mãe, que, sei lá, saiu de lá com 30 e poucos? Os primeiros salão de Pato Branco, acho que era dela. Imagina. De Famosa. sair no jornal. Meu aniversário de 15 anos saiu no jornal, porque não tinha muita notícia em Pato Branco, acho. Né? Coluna social. Eu tô com 36 hoje, né? Então a gente veio pra cá, ela começou no salãozinho dela, pequena, alugou uma sala, vendeu tudo que tinha, assim, foi bem assim do zero, né? Comprou o primeiro carrinho Fusca que não tinha tapete atrás. Eu chegava no colégio e falava, o carro da minha mãe dá pra ver o chão. Achava o máximo. Aí ela ficava sabendo assim, minha filha, tu não pode falar isso. Ai, mãe, mas eu acho o máximo. Dá pra ver as faixas da. Dá pra ficar Carro dos Flintstones. Então, assim, daí começou aí. E a gente teve salão, teve algumas unidades e tal. Elas foi fazendo vários cursos fora, foi se profissionalizando, virou referência hoje em Santa Catarina, Brasil também. Ela foi, confere estar, 7 por país escolhidos pelas marcas, né? L'Oréal, Kerastase. Então, ela se posicionou, né? E eu, desde pequena, cresci no meio de viado. Muito viado. O teu mundo foi viado. Beleza. E eu era hétero. Olha só, mais uma chocada. Ai, tô muito chocada. Todo mundo fala, Se retira da mesa, por favor. Gente, eu comecei a namorar um menino com 15 anos. A gente ficou 7 anos juntos. Meu a gente Deus, noivou. vocês ficaram muito tempo junto. Era aquilo que eu queria, era incrível. Era isso, nunca passou na minha cabeça em namorar uma mulher, em ficar com uma mulher. Nunca. E eu vivia no meio das gays, né? Minha mãe sempre pra frente. Sim, porque não tem super, como não ser também. Né? O convívio A Márcia, Super. que tá aí, tá super, porque ela convive no salão só. Então tudo aqui, ó. Tudo Uma mesmo, comunidade, da comunidade é do uma Orkut, tudo a mesma. E, então, pra minha nunca mãe... tive gay. E olha que... Só eu. E os meus amigos que achavam que eram héteros, mas eu transava com eles. Então, voltando. E aqui já em Florianópolis, noiva de um cara 10 anos mais velho que eu. Super feliz, mas virou uma amizade. Ele, meu Deus, é uma pessoa incrível, muito legal, parceira, virou uma amizade. Só que eu tava na faculdade, eu queria Eu quero saber estudar. como é que tu rompeu aí esse armário. Então, aí eu tava querendo crescer na vida, viver, e ele já tava querendo casar, que eu engravidasse. Sim, aquela 10 coisa anos mais velha e tal. E eu falei, não quero. A gente terminou e tal, terminamos bem, assim, até hoje a gente tem contato. E tava lá no salão, trabalhando, e eu trabalhei no salão desde os 13, né? Fiz tudo, achei que eu ia ser cabeleireira. Fiz curso de maquiagem, fiz cabelo, ficava na química, recepção. Tudo. E foi, acho que 1 ano que deu um estalo na minha vida, assim, ó, um bafão. Quando eu fiz 23 ou 24, pois é, né? Que loucura, 24, né? 24. Ali eu tinha medo e acreditei. Eu terminei com ele. Estava na faculdade, fazendo estágio, eu já fazia faculdade de marketing, publicidade e propaganda, na verdade. E decidi focar na minha área. Estava no salão, porque era da família também. E nesse tempo de salão, uma pessoa eu conheci e enrolou. E eu assim, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo, gente? Se encontrou, meu Deus, coisa do boa. carro até em casa, a cabeça tava assim, ó. Não, mas meu Deus, a minha mãe ainda é de boa, né? Meu pai, gente, aquela loucura. Gente, por incrível que pareça, a minha família, a minha vida mudou da água pro vinho. Pra bom. Muito bom. Tu sente que tu te A encontrou? minha família, o meu pai, assim, tu tá ficando com mulher, né? Me pegou e falou assim, brincando, né? Deu, ai, não, né? Ele assim, filha, 1000 vezes com uma mulherada linda dessa do que esses homens vagabundos por aí. E eu que imaginava que o meu pai, que era todo certinho, que, né, que mais velho e tal, que ia ser a pior parte do que estava acontecendo. Incrível que pareça, ele super me apoiou. A minha mãe super, minha avó, gente, hoje ela tem 80 e poucos anos.
Então, né, resumindo, teve essa fase. Sim. Então, o engraçado é que eu tive essa transição também de ciclos de amizades, né? E os amigos? E aí? Meu Deus, ela era gay? Não me contou? Minhas amigas? Né? Mas assim... Eu vi uma série na Prime, desculpa te interromper, que você tá contando, que eu vi uma série que é uma menina, já com uns 30 e poucos anos, que ela começa a pensar, ela também tinha relacionamento, eu acho que eu gosto de mulher, e daí tem uma amiga dela que incentiva, a outra que fica, mas como assim? Foi incrível, né? Meus amigos, que demais, e não sei o que, todo mundo apoiando, assim, gente, que legal, aí eu, né... Tô gostando disso. Não, tá tranquilo, mas né? é que existe uma coisa interna também, né? Mas não tem como tu não chegar numa roda de amigos que tu cresceu e ter o questionamento. Eu acho que é um saco tu ter que estar falando o que tu é, o que tu não é. Como assim tu já era, né? Porque, né? Ou histórias, sei lá, do meu ex que deve ter ouvido, talvez... de que era e não sabia. Não, tiram as posições, sempre né? tem. Por que isso? Por que aquilo? Existe 1 milhão de perguntas. Mas assim, eu senti que muitas pessoas se afastaram, sim. Eu vou até bloqueado. Mas sabe, eu acho que eu sou tão de boa também. Eu tive amigos muito bons para isso. Eu, na verdade, eu tive sorte, porque eu tenho uma amiga minha, Eduarda, posso falar o nome dela 1 milhão de vezes, que foi uma irmã que a vida me deu desde criança. Nós temos, a última vez que ela esteve comigo agora aqui em Jurerê, a gente fez a conta que a gente tem de 22 a 23 anos de amizade. Uau. Então são muitos anos. Uma vida, né? E ela da mesma idade que eu, também estava descobrindo que era o mundo gay. São amigos da creche. Literalmente. Literalmente. São amigos da creche. E ela também estava descobrindo que era o mundo gay. E ela não é gay, ela é hétero. Inclusive tem 2 filhos, casada, enfim. E ela me ajudava muito. Depois eu tive a sorte que eu fui sair do interior e fui morar no centro da cidade. Continua sendo interior, mas deu uma pequena, um suspiro, assim. E eu tive amizades mais velhas. Daí eu tive amizades como Eleane, Karina, que são amigas também da minha vida inteira. E elas eram mulheres que já tinham filho. Elas já tinham uma experiência de vida muito mais que eu. 16 anos. Eu estou falando isso com 16 anos. Conseguiram me ajudar, porque eu não tinha essa comunicação com a minha família. Eu nunca tive essa comunicação com a minha família. E a minha mãe, ela foi incrível, porque ela foi construindo também, eu sempre brinco que ela foi construindo um gay dentro dela também, entendeu? Porque ela veio junto com essa minha evolução e ela acompanhou o tempo todo, reprimido, de não falar daquilo, sempre me achando diferente dos outros. Os medos. As roupas não eram as mesmas que eu queria usar. Eu não queria usar as roupas que usavam lá, tu entendeu? E eu sempre fui do mundo da moda, mesmo não ser do mundo da moda, sabe? Sei lá, eu tinha que usar bombacha, eu já botava um lenço no lado, eu dava um jeito de deixar aquilo viado. Umas pedrinhas. Dava um jeito de deixar aquilo um pouquinho mais viado. O chimarrão já tinha umas flores. O girassol. E eu queria dar um jeito de me encontrar dentro daquilo da minha personalidade. E a Cacá dizia pra mim, Rafa, sai de Triunfo. E a Nini, que é uma grande amiga minha, também dizia que hoje é casada também. E com outra mulher que também se descobriu depois de mais velha, tudo. E a Nini dizia pra mim, foi ela que disse pra mim ver o filme do Ney até. E ela dizia, sai de Triunfo, Rafa. O momento que eu saí, quando eu saí de Triunfo... Tu tá quanto tempo aqui? Aqui 2 anos. Em Triunfo, em Gramado eu morei 9. Daí quando eu fui a Gramado, eu nunca vou esquecer, eu fui numa primeira Gramado festa... cheio de viado. Cheio. Gramado é uma coisa assim, Ele também foi no auge, né? Então se é pra sair, vamos... E eu lembro que eu fui numa festa e um menino queria ficar comigo. E eu pensei, como é que eu vou beijar ele? E comentei com a Karina. Na festa? Como eu ia beijar ele na festa? Porque não existia pra mim beijar alguém na festa. E lá em Gramado é super normal, mais do que em Porto Alegre. É escondido, né? Era sempre escondido, eu era sempre dentro do carro. No sigilo. Banheiro. Eu passei por um... Nem no banheiro. Nem no banheiro. Nem no banheiro. O banheiro tu dá uma olhadinha assim pra ver o tamanho só daquela olhadinha. Não, é verdade. É verdade. Tem que ser ou no carro ou tipo depois. Eu levei muitos anos na minha vida. Os homens têm essa, né? Diferente das mulheres também, né? Do quê? Sim, é diferente das mulheres. É banheiro. Ah, de ficar manjando piso. Sim, mas é que a mulher... O que tu disse? Ai, eu me perdi, Corta, Dani.
Ela olhou pra mim assim. Não, mas eu concordo contigo. Eu acho que é mais diferente. sucinto e é mais delicado. E muito assim. abuso, eu mulher acho. já sabe, porque a mulher já no vai no nosso banheiro juntas, No nosso né? caso, muito Já é abuso. normal. Eu tive Entendi. muito caras mais velhos que ficavam sei, dando não em sei cima o de que. mim e eu morria de medo de contar pros meus pais. Isso. Eu... É uma proteção É. velada, né? Porque tu parecia que tu tava errado. Fazendo coisa errada. Errada vinha de ti. É, porque uma eu pensava, proteção por que eu tenho velada. que ser O que afeminado? que- Porque Aham, nunca O que eu fiz pra pessoa Por fazer que, isso que eu comigo? fiz isso? Será que ele achou? Eu passava a mão na minha bunda e eu ficava em silêncio. E muito preconceito. Assim, um nível hard de preconceito de abuso. Abuso, quando tu é um menino gay, uma criança afeminada, o abuso vem acompanhando o tempo inteiro, porque tu sempre vai ser errado. Tu nunca vai contar com o tio passou a mão na tua bunda. Tu nunca vai contar... É. Por quê? Porque eu que tô errado. É. Eu senti muito isso. Eu não sei se tu passou por isso. Mas... Não, mas é como se... Mas eu tive abuso de um funcionário do meu pai quando criança. Que é um gatilho, né? Eu acho que vai ser a vida toda. Com certeza vai ser. E daí eu sempre tive aquele negócio, mas qualquer coisa que eu fale, a culpa vai ser minha. Porque parece que é eu Sempre é que dei tua. margem para aquilo acontecer, entendeu? E, Deixou, né? E eu Deu fui, brecha. eu fui descobrir e ter coragem de falar num PNL. Fazendo uma imersão, eu fiz... como é que é o nome? Quando tu vai fazer a... No final a gente faz um... Passeio. É, passeio? não. O renascimento. O Renascimento. E no Renascimento, o técnico conseguiu me levar nesse lugar. E esse lugar foi horrível para mim. E daí eu cheguei em casa e apertei minha mãe. E a minha mãe pegou e abriu. E contou. Não, que ela imaginava, mas eu nunca falei. Ela também nunca me perguntou. Ficou uma Ela coisa de ter sentia mordido. que tinha algo ali. Um trauma. Ela né? sentia. E daí eu acho que foi por isso que eu tive que... Eu mesmo aceitei que eu não podia ser daquele jeito. Não. Eu tinha que criar uma vida hétero a vida toda pra ninguém... É muito louco. É muito Daí, doido. resumindo a história do menino, e a Karina disse assim pra mim, é a segunda vez que eu falei da Karina, que todo mundo já sabe que A era Cacá ela. tem que vir aqui, a Cacá. Da Karina, por favor. foto da Vem. Karina. Karina só fala de ti, Daqui a próxima volta, vez. vem. A Cacá disse assim, mas beija ele, Rafael. Eu disse assim, como assim? Vou beijar ele no Beija meio da ele. festa. Gente, quando eu comecei a beijar aquele menino, mas também nunca mais parei, tá? Rodei com aquele menino a festa inteira em cima do Será que ele vai Ei, ver? Rafa, agora eu já Aí ele fiz. com o Agora. namorado Será que ele dele vai aqui, ver ó. esse episódio? Não sei, Se o nome dele é você vê- Vitor. Poxa. se você Não vê tem esse problema, ele era episódio... um amor, ele trabalhava na DPT. Aí eu fiquei com ele um tempo assim, ele foi meu primeiro romance. Vitor, se você estiver assistindo o Romance Rafa, engraçado. dá Ele um namorando. oi lá. Eu acho que ele mora fora Olha, do país, isso, tá? isso aí dá nome de filme? Meu primeiro romance em Gramado. Meu primeiro romance em Gramado. E eu fiquei muito, mas ai que eu beijei tanto. Ele não beijei pelas esquece o nome, paredes. né? Não, era Marcou. Vitor o nome Marcou, dele. né? Ele trabalhava numa... Trabalhava, não, mas existe ainda a pizzaria, que é uma pizzaria 24 horas. Será que ele tá lá ainda? Não, ele foi embora do país, a gente já até se encontrou depois. Depois Em de Gramado. Depois de um tempo a gente transou, teve todo aquele contexto. Não teve... Vitor, pelo amor de Deus, Ele entre em deve tá- contato. Ele era mais novo do que eu, ele é mais novo do que eu. Vitor, onde tu anda? Comenta aqui, ó. Comenta aqui. Vitor, se tu vê esse vídeo, por favor, volta pra minha Curte e vida. comenta. Saudades. Gente, eu não sei quanto tempo a gente tem, porque a gente abriu a boca e nunca parou. Cara, que Mas foi eu tenho maravilhoso. pergunta pra Certo, Dani. tá tudo certo. Ai, pra mim. Pra ti agora, não é só... Não é só. Não A bota gente só. tá... Não tava combinado. Me preparei. Tu como mãe, tá? Como tu lida com várias coisas, tá? Eu vou acabar dizendo algumas coisas que eu acabei lendo essa semana. O Brasil é frequentemente apontado como um dos países maior número de assassinato, tá? De LGBTQIA+. Estima-se que os jovens rejeitados pela sua família 8,4 vezes mais chance de suicídio. A minha pergunta pra ti é... tu já fala com teu filho sobre isso? Tu já falou com ele? Como é essa tua apresentação nova pra ele de ideia, enfim, do teu mundo? Até porque tu tem um mundo de várias pessoas que estão ali junto contigo. Tem eu, tem o Medina, tu tem A amigas. Caroline, A amigo do Gabriel. Isso desde mesmo, sempre. isso. E como é a tua comunicação com ele sobre isso, assim? Então, eu tenho um pensamento que vai começar a ser explorado agora, daqui pra frente, porque ele tá entrando na adolescência.
Então, até então, a Larissa era uma criança, como eu falei, criança não tem opção. Qualquer brincadeira é brincadeira, então não tem nada que eu tenha trabalhado para não ser. E ele, desde sempre, foi muito aberto para isso. Ele entendeu, por exemplo, quando o Gabriel tinha 2 mães. E aí, isso para ele foi muito natural, porque ele... com 4 anos. Que lindo. E ele perguntou pra mim por que o Gabriel tinha 2 mães e ele só tinha uma, né? Não, é porque eu vale por 2. Pô, eu vou falar isso pro Bruno. Mas eu expliquei que ela era casada e tal, que ela tinha um relacionamento. Então, pra ele sempre foi muito natural isso na cabeça dele, assim como é saber que você é gay. Então, pra ele é tudo ok. Foi Que o normal. Medina, ele sabe a história também, pra ele é tudo normal. E aí, quanto a questão de brincadeira, essas coisas, nunca trabalhei. Agora a gente vai começar, talvez, a olhar mais pra esse lado de o que ele gosta. Eu já sei, ele gosta de menino, ele sempre falou, mas também de entender, e eu acho que o meu trabalho como mãe é simplesmente deixar o espaço aberto. Pra que quando Vai né? que igual eu. Vai E que aí? seja. Vai que Eu seja. achei Igual vocês dois, Isso. na Ah, e verdade. tem que ser normalizado, sabe? Pra que seja nós normal, dois. e porque eu acho que o maior medo. E aí eu vou acho que contar uma a geração história. do Lourenço é bi também. Eles próprios são mais rápidos. Nem tem pra mais isso. sexo. E Eu tem também uma acho coisa. também. É. E Eu tem- acho que existe um mundo bi aí. Pessoas. E tem uma coisa interessante. Pessoas. Da minha adolescência, eu vi a minha prima, que ela não se assumia. E aí eu tava ali, convivia muito próximo dela. E não se falava sobre isso. Não tinha um espaço pra conversar. Nem eu ali, adolescente, conversava com ela. Então, Sobre. tipo, Mas isso, e não tinha espaço, porque a minha família era muito moralista, muito fechada, né? Minha crente ainda, imagina a minha Dina Imagina, mais crente. difícil. É mais difícil ainda. Aí tá que com mais de 30 anos ela assumiu uma namorada e foi morar com a namorada. Daí um dia eu vi no meu site, escrevi até que enfim saiu do armário, hein? tá. Mas foi uma brincadeira, ela riu, Mas que mas pena foi. não ter famoso- esse diálogo antes, né? foi. Mas é isso Mas que eu eu falo não- pra é isso que vocês. eu já Não falei. teve Mas o tá o diálogo. acolhimento, né? Não teve tem. o diálogo. As namoradas dela eram as amigas. É. Era sempre as amigas, entendeu? É que nem Ninguém no- falava sobre, No apesar caso de homem, que eu passar. comecei a morar com um amigo. Por quê? Porque tu tem que velar, tu tem que te proteger, né? Eu só E quero- não Essa tem é a um minha acolhimento. única falta. Eu só É. quero que ele entenda que tem um espaço aberto. É só isso que eu quero que ele entenda. Perfeito. Pra qualquer Pra coisa. qualquer né? coisa, pra qualquer conversa. Isso é o que eu mais senti falta. Não sei se vocês ia perguntar isso pra vocês também. Se eu fosse colocar na minha trajetória o que eu senti falta de ser uma criança afeminada, um menino gay, o que mais senti falta foi dessa comunicação. Porque quando eu acho que tu acredita que quando tu Estar mora à vontade, né? É, porque tu não tem com quem falar. Tem medo. E eu não e daí tu não fala. Tipo assim, se tu tem um amiguinho que ele pode ser afeminado, que tu vê, porque a gente sabe, talvez tenha como uma comunicação, tu entendeu? Por exemplo, tu tinha um mundo dentro daquele salão, entendeu? Talvez tenha sido um Mas pouquinho... engraçado que eu tinha um medo do meu pai e foi o primeiro a... É interessante. Mas né? eu acho que amenizava o fato dela. Mas Mas também Porque no tem uma porta começo- aberta, né? Mas no começo, sim, claro, depende, ainda existe E tu isso escutava, comigo. pelo menos, Mas eles quando falando, eu chegava, né, com uma pessoa que eu tô, assim, é a amiga, né? Nunca Nunca- e isso Eu não- jamais teria, porque meu pai A minha tinha uma mãe já marcenaria não. cheia de homens, né? Sim, por Eu isso tinha que pergunto, o teu- quatro como é, lida- quatro como tu lida irmãos com isso, homens. Medina? Pois é. Quando criança, hoje, né, fazendo um balanço assim, né, o meu pai não me queria perto dele, porque eu era diferente. Mas eu via que a minha mãe me acolhia de outras Mãe formas. sempre acolhe. É. Mãe E eu é- sempre digo, a Mãe mãe é mãe, sempre né? Não é sabe. pai, não adianta. Mãe é- Porque eu me Tem lembro um- que eu podia dançar Trem da Alegria e Balão Mágico quando meu pai não estava em casa. Porque eu tinha uma prima da mesma idade e eu achava aquilo uma festa. Claro. Porque a gente... Imagina, cara, anos 80, Naquela que é. eu sabia a coreografia do Balão Mágico e do Trem da Alegria. Só que eu só podia dançar Dança aí quando pra ele gente, não estava em Alegria. casa. E os meus irmãos passaram a vida toda dizendo bichinha, bichinha, bichinha. Não, e eu é- dizia, mas eu gosto de dançar. Mas no colégio eu não dançava, entendeu? Reprimido. Mas na Reprimido. época que ele veio, é bem mais Mas difícil. eu fui assim né? também. É. Eu lembro que a minha avó sempre conviveu também, sempre foi moderna, sempre além do tempo. E eu ia muito pra casa dela. E eu queria muito ter uma boneca. Eu queria muito ter uma boneca. E não podia. Eu tive o Falcon. E eu tinha uma condição financeira para brinquedos e coisas. Meus pais passaram muito trabalho e depois, quando eu nasci, já tinha uma condição melhor. Então, eu tinha
tudo que era tipo de carrinho, eu tinha tudo que era tipo de videogame. Não tinha Eu só Barbie. queria... Helicóptero, aviões, né? É, Rafael? E a casinha da Barbie? Hein? A Ferrari Tinha todos os vermelha. helicópteros, avião, mas não Tudo. era Tinha isso. aquele negócio que gerava Playmobil. lá dentro e que dava banho no Ai, carrinho. eu que tinha boneca e queria brincar com o carrinho do meu irmão, mal Viu? sabia. Ai, meu Deus, eu contei isso pra Sofia que tá aqui, que eu queria uma Suzy que bronzeava. Ai, amiga, acha quem sabe no mercado público, que mercado público não, bronzeava. Mercado Livre, uma Suzy que bronzeava. Tu nunca ouviu falar? Lembro. Claro, meu sonho de eu vida. lembro disso. Meu sonho de vida. Gente, vamos comprar uma Suzy pra ele? Pelo amor de Deus, eu quero que o próximo esteja uma ô, Suzy Rafa, aqui. olha que bacana, agora tu falou isso e me veio, assim. Como eu tinha essa prima da mesma idade, eu dormia às vezes na casa dela, e daí eu era o pai das filhas dela, eu podia cuidar das minhas filhas. Ah, Massa, né? E daí eu acho que naquilo ali tu vai te encaixando, assim. Tu se identificou? gente, eu não vou sair daqui antes da gente fazer um Eu Nunca, né? Ai, meu Deus. Por mim, a gente ficava horas. É sempre assim, eu tô achando bom o podcast, eles estão cortando a gente. Então, por favor, Betina. Sério? Sério isso? Nós vamos fazer um nunca. Eu achei que ia Todo ter pro- alguma história. Eu não tinha nenhuma pra contar engraçada sobre isso. Tem que ter Eu parte tenho uma 2, tua. Não, eu essa conto não do teu conta. momento Essa não sabatona? vale, né? Essa não Olha, vale, parte gente. 2, né, Jé? Tem que ter parte 2. Tem que ter dois. parte dois. Passa muito rápido, né? Quer, Rafa? Não, eu tô tomando vinho, ó. Tá. As caminhoneiras. Então, tão prontos. Então você já sabe que um Eu Nunca, ou tu nunca fez, ou tu bebe, tá? Tá, vou beber junto contigo. Se eu nunca fiz, Se eu nunca bebo. fiz, eu bebo. É isso? Tem uma pergunta que era da Márcia, eu quero deixar Tá, mas bem é claro isso? que tinha uma pergunta que era pra Sensacional. Márcia, pra falar da vida dela, expor ela. E ela não tá aqui, tá? Ela ficou lá no cantinho. Então não faz essa, faz Tá, mas outra. se eu A nunca gente fiz, eu cria bebo? nunca. Não, Ou se eu tu fiz. fez, tu bebe. Eu Se bebo tu e fico nunca- quieto. Oh, mas a Eu minha- nunca fiz a um minha esposa banheirão. tá- Vocês não sabem o que é um banheirão hétero. Chamei 2 viados héteros, gente. Vocês não sabem o que é um banheirão. Não Ah, fiz lá dá mais. uns rolês, Desculpa. amassos? Tu nunca fez um banheirão? É dar uns Ah, amassos? tu nunca beijou. Tu sim. Eu não sei o que é, eu só vi a Anitta proibindo no show dela. É isso mesmo. Tu fez muito bem. Eu fiz vários banheirão. Eu nunca beijei sentado no colo de outro. Tu tá sentado no colo de um... A Márcia tá rindo porque é dela, tá? Essa pergunta. Eu tá sentado no colo de um, beijar outro. Tu nunca fez isso também, Dani? Não. Eu sou... Eu fiz um Eu Nunca pra me beber. Ah, por isso Pra acho me que eu beber, ó. Ô, Márcia, eu acho que muita coisa eu não fiz. Ai, gente, eu tô... Eu nunca fui hétero, pra beijar vocês. Beijar? Não, pode beber vocês dois. Pode beijar, pode beber vocês dois. Sacanagem isso, hein? Eu nunca peguei um hétero, meu, eu vou ter que um brinde a todos os héteros que eu já peguei. Tá, vou Só ficar pego bebendo hétero. aqui? Ó, Rafa, isso eu posso beber. Você já pegou um hétero também? Ai, tem vários, né? Tu não tem vontade de falar o nome, tem vontade de fazer um podcast só falar os nomes. Tem uns que tem uns que Não, eu tem peguei até hétero filhos dos dois e- lados, né? E eu conheci... Sim, tu pegou hétero dos dois lá. Tem uns que Vai lá. apresentam até a esposa ainda. Nossa. Não me aconteceu assim, mas eu Não, peguei mas muito se hétero eu que eu sou- vejo continuar assim, ó, sendo mega hétero. É, sabe? Mas Eu mega. falava que me amava. Ah, Na cara de pau, vontade. assim, logo em seguida, assim, fingindo? Não, foi num encontro casual que eu conheci. Disse, acho que a gente fez faculdade junto, né? Essa que é a minha esposa. Eu achei que isso era só em Óbvio, filme. ele tinha uma Faculdade. história. Eu acho que isso era só Que em filme. faculdade. Eu nunca beijei mais que 30 numa noite. Ah, eu beijava quando eu ia na festa da Sojipa. Ah, eu não lembro. Eu sei que eu beijei muito, Maravilhosa. mas Ei, mais Jane, de 30, Ei, Jane, olha, Eu beijei agora, Desde que foi a quando eu primeira tinha vez que eu passei carnaval em 15 anos. Floripa. E Rafa? E eu fui no bloco. Maravilhosa! Bloqueou uma memória da Sofia ali, ó. Olha, Olha, foi no mesmo lugar. olha É. a cota dos héteros. Vem, Sofia, bebe. Ô, Márcia, e ela me contou isso. A cota Ai, da amigo. parte hétera que tá mandando. Que carnaval bem. foi esse? Gente, eu fui no bloco do sujo, eu Tá, nunca mas tinha... aí tu pegou todo mundo do sujo. Eu peguei todo mundo. Eu peguei todo mundo. Todos os blocos o Rafa pegou. Ele, bloco novo, não beijei ninguém aqui, pá. Isso mesmo. Ai, como eu beijei. Eu só fui na saudades. peixada no carnaval. Na peixada aqui, eu já fui. E jogou outra tarrafa vez. também, assim, na fechada? Não. Eu nunca fui parar na casa de um desconhecido depois de uma noitada. Ai, todo mundo já fez isso. Essa Foi o já Gabriel não que foi fez na essa outra? pergunta, já não fui eu. Uhum. Gente, vai faltar bebida aqui. Eu nunca disse, sirvo vou de dar novo. um beijo e fiquei até o outro dia.
Eu não, eu sempre mostro Vou o que eu dar um quero. beijo. É, tipo, beijou e pensou, só vou beijar ele e Eu vou sim, que às vezes embora. eu finge que eu sou virgem. Camponesa. Camponesa de grande. Fingir Da que é colônia, hétero, né, Dani? Eu nunca fui responsável por começar um beijo coletivo. Não. É por Não, isso? também não. Não, eu tô... Mas eu acho que a gente já beijou um coletivo, eu e tu. Sim, aquela vez que eu tava do quem deu a do carnaval, ideia? não, do Tu? café. Isso aconteceu no café, tá? Tu Minha deu última ideia? suruba foi do café. Os A gente tava apresentadores tomando um também. Não, café. não teve isso. Tu Mentira. viu onde que a A gente gente tá não- Mentira, É. mentira, corta. A gente não beijou coletivo aquele dia? Não, foi cada um beijou uma vez. Eu tô tudo com medo. bem. Ah, mas é praticamente Pra coletivo. encerrar, cada um pode fazer um eu nunca. Eu tô com fazer medo. uma pergunta. Eu tô com medo do próximo episódio. Pô, vai, tu. Começa. Não, eu já fiz várias, gente. Várias, Agora Quem é vocês. nunca? Faz um eu nunca aí, pra acabar. Ah, mas não vai dar pra ela. Pode que talvez dê. Quem nunca- Vai, não duvide, não duvide do meu potencial. Quem nunca fingiu Ah, que eu era tenho hétero uma. só pra beijar? Ah, boa. Eu Fingi que nunca era fingi, eu não vou hétero. beber. Eu nunca fingi Aí, que eu você era fingiu hétero que era gay para pra beijar uma mulher? Eu já fingi que eu era hétero, mas não pra eu não beijar. finjo. Eu nem tenho como. Eu nem tenho como. Como ser hétero? Eu nem tenho como. Vai que ela fingiu que Eu era já gay. fingi. Tá, vamos fazer o oposto Tá. pra ela. Já fingiu ser gay pra beijar uma mulher? Não, porque eu só beijei. Não precisa fingir, só É, beija. verdade. Tá, faz o teu nunca. Entendeu? Ela só beijou. Faz o teu nunca. Ah, eu não pensei nisso, vamos ver. O cabelinho. Eu nunca nunca. peguei um avião pra ver uma pessoa. Nossa. Ai, que Ai, que chique. foda. Nossa, eu já que peguei chique. ônibus. Que rica, eu já peguei né? ônibus, já peguei. Mas eu peguei um Uber pra ver uma pessoa. Um Uber. Eu uno. Um uno. Muita dedinho. Quem nunca saiu de casa... É um transporte, pô, né, Rafa? Tá sério? valendo, transporte, tá valendo, tá tá valendo, valendo. tá valendo. Mas assim... Pode ser Então, Uno, agora- pode ser agora eu vou Latam. fazer- agora É, eu Rafa? vou- Pode ser último. Eu vou Latam. puxar Vai. uma profunda É pra o fechar último. aqui com Tá, chave de fecha, ouro. fecha. Tem que Eu ser. nunca precisei pedir desculpa por simplesmente existir. Ai, que Ai, gente. Eu não vou poder, porque eu pedi desculpa já. É, eu um também. brinde, gente. Brinde. Muito obrigado. Amei. Obrigada. Eu Amei. sempre acabo com eu nunca pra ficar uma coisa mais leve, pra Sim. poder contar Leve? as putarias dos meus amigos, entendeu? É por isso que eu faço isso. Gente, não esquecem que sábado agora, o próximo sábado, inclusive todos convidados, tem um novo Expresso de Ideias, que é dia 5. Ah, eu No achei outro bem sábado. legal essa menopausa. E esse a gente fala sobre a menopausa. Ah, que legal. Tá? Achei Então, muito legal. o título é Estou na menopausa, e agora? Eu disse pra Márcia, brinquei hoje, que a gente só vai falar Estou na menopausa e deu, sai. Porque tem uma galera procurando a gente. Várias mulheres querem falar sobre o assunto, querem ser escutadas. A gente conversa bastante dentro do café sobre esse tema, porque a Márcia tá passando por esse momento e... Nossa, mas é um tema bem, assim... Eu achei bem interessante, porque ninguém tenta entender, né? Não, É sabe um que eu tema li que sobre muita isso, gente né? não Pra entender a sabe Márcia. entender. li sobre E eu isso, tô né? conhecendo... Bastante. Olha, inclusive, ultimamente conheci umas clientes. Pra entender, porque às vezes eu acho que ela tá louca, mas não tá, tadinha. Não, é que É, eu não tenho é uma fácil. Parece que tá. Não é fácil, assim. Uhum, não é mesmo, tá? É um não é hormônio, porque ela né? quer, Hormonal. não é porque ela quer, né? Às vezes... Eu li sobre isso mesmo, gente. As mulheres eram consideradas, quando chegavam aos seus 50 anos, 55 anos, várias mulheres eram consideradas loucas. Louca. Entendeu? Ah, porque teve um surto, É ficou bem louca. importante. Não sabia tudo aquilo que tava passando, hormonal e tudo. Então, acho que é um... Na verdade, o primeiro Expresso de Ideia já era pra ser sobre esse assunto, e a gente trocou pra outros. E daí deu pra ser agora sobre esse assunto, que era muito o que a Márcia queria falar. Ah, que legal. Então, eu convido todos pra ir no Expresso de Ideias. Entrem no Instagram, comprem um ingresso, porque é limitado. A Sofia vai falar com vocês lá. Agora, como é que é onde a Sofia ia? No clube? Na Sojipa. Na Sorgipa. Porque é muito interessante. Então, a gente tá lá... Não eu. É um momento de mulheres, eu estou lá só para servir, tá? Mas é um momento de acolhimento, de falar sobre esse assunto. Acho que vai ser muito interessante. Então, o convite está feito. Expresso de Ideias, dia 5, sábado. Entrem lá e comprem o ingresso. Muito obrigado, Angélica. Muito obrigado, Medida. Eu que agradeço. Adorei. Já quero parte 2. Parte Então dois. vamos pro terceiro. Obrigado. Muito, muito, muito obrigado. E viva os gays! Viva os Orgulho!